Deus seja louvado. Amém. Amém. Irmãos, Amém. glória a Deus. Glória a Deus. Todos abrem o livro segundo o Evangelho por Marcos, capítulo 12. Glória a Deus. Marcos, capítulo 12. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, nós vamos iniciar a leitura, meus amados. Deus. Deixa eu só. Louvado seja Deus. Então, a palavra de Deus vai falar aqui sobre a parábola, né? Da vinha, dos lavradores malvados, né? Glória a Deus. Então, vamos ver aqui. E começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado e fundou nela um lagar. Edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tomando, e tornou a enviar-lhe outro servo a ele. E eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhe um outro, e a este mataram. E os outros muitos, dos quais uns feriam, e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda o seu filho amado, enviou também a esse por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos e matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não leste que está esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que contra eles diziam esta parábola, e deixando-o, foram-se. Até aqui, irmãos, nós vamos parar aqui para nós entendermos essa passagem, irmãos. Aqui, o Senhor Jesus, nós vemos aqui, perdão, bati aqui, só um minuto. Nós vemos aqui, igreja, que o Senhor Jesus, ele, já no primeiro verso, ele vai falar em parábolas, como está aqui nas Escrituras, né? Nós podemos pegar aqui, vamos ver. Jesus já começou com um homem plantou uma vinha e cercou de um valado e fundou nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra. Primeiro, vamos entender, irmãos, o que seria um valado, né? Um valado é quando ele faz um tipo de um sulco, faz corte na terra, né? Isso aí, existe um valado tanto natural, pela natureza, como também um artificial. Nesse caso aqui, na parábola está sendo um artificial, porque esse senhor, ele construiu, ele fez um valado. O que é esse valado? É um buraco, um tipo de um corte, e é onde que passa a água. Aí coloca a água vai fazendo um caminho, que nem um córrego. É um valado, um córrego. Então, ele se faz artificialmente para que as águas vão alimentando, né? A planta seja alimentada pelas águas deste valado. Glória a Deus. E quando ele disse também que edificou e fundou um lagar, irmão, o lagar
lá nos antigos, seria um grande túnel, ou podemos também dizer que seria um tanque, tá bom? Onde várias pessoas ali era colocada as uvas, todas as uvas colhidas da vinha, se colocava nesse tanque, nesse túnel. Então, ali, irmãos, havia muito na antiguidade, as pessoas pisavam nas uvas e macetavam ela com seus pés. Ali saía o caldo, né? Saía aquele suco da uva, a qual depois eles faziam dela o suco, o vinho, a fermentação. Então, o valado seria um corte. Isso nós podemos ver um exemplo quando o profeta Elias, é só um exemplo para vocês entenderem, tá? Vocês lembram que o profeta Elias e os 450 profetas de Baal, quando o profeta Elias fez, construiu, reparou o altar do Senhor, você pode ver que ele pôs as pedras e depois ele fez um rego. O que é um rego? Ele fez um buraco em volta, vamos dizer, com uma enxada, né? Vai fazendo assim, mandou que enchesse de água. Então, todo aquele rego ali estava cheio de água, como se fosse um córrego, onde um círculo, ali no caso, né, de Elias. Aqui, a vinha, também foi feito um córrego, um valado, e essa água era conduzida ali, e assim alimentava, como foi dito. Bom, todos já entenderam. Aí, o Senhor Jesus, dizendo, chegou o tempo de mandar os servos aos lavradores, que recebesse dos lavradores o fruto da sua vinha. Então, irmãos, nós vemos aqui na passagem da palavra do nosso Senhor, glória ao nome do Senhor aqui na Bíblia, só quero voltar um pouquinho aqui, que eu estava falando no verso 1, e o capítulo, sobre o falado, tudo. Também queria falar aqui que esse certo homem que plantou a vinha, isso aí nós precisamos dar uma olhada lá no livro de Isaías, no capítulo 5. Vamos dar uma olhada lá, do verso 1 ao 7. Ali é um cântico, e vamos ver aqui, irmãos, como Deus é maravilhoso, né? Olha só. Olha, irmãos, do verso 1 ao 7. Aqui vai falar também da parábola da vinha, né? E a sua aplicação. Olha só. Isaías capítulo 5, versículo 1. E agora cantarei ao meu amado um cântico. Então vejamos que aqui é um cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, e cercou-a, e limpando-as das pedras, plantou de excelente vides, edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. Tá vendo, irmãos? E esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, e derribarei a sua parede para que seja pisada, e tornarei em deserto, não será podada e nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são as plantas das suas delícias. Esperou que exercesse o juiz, e eis aqui a opressão. Justiça, eis aqui clamor. Queridos, então vejam bem, nós vemos nessa passagem, veja como é importante nós lermos a Bíblia. O nosso Senhor Jesus também foi instruído quando criança, vocês lembram ele com 12 anos de idade, ele estava lá dentro do templo, conversando com os doutores.
O Senhor, ele foi instruído, além de ele ser Deus Filho, ele também leu as Escrituras. Vocês lembram da tentação de Jesus, que o próprio diabo tentava ele e falou, está escrito. Sempre ele falava, está escrito, nem só do pão viverá o homem. Está escrito aonde? Deuteronômio, capítulo 8. Vai lá ver e vocês vão ver. Outra vez, né, vocês lembram que o inimigo levando no templo, ele também falou, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Levou para um monte muito alto para que desse toda aquela riqueza. Ele falou, vai-te, Satanás, que está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, somente a ele servirás. E o inimigo foi embora. Então, o Senhor Jesus também era instruído, ele lia muitas escrituras e ele foi instruído cada vez mais. Bom, enfim, ele vai e conta essa parábola. Irmãos, da onde que ele foi tirar essa parábola? Lá de Isaías. Então, ele fez a comparação para Israel. Vocês veem que aqui em Isaías está falando sobre o povo de Israel infrutífero. Aqui ele está falando, dizendo assim, que foi plantada essa vinha, tudo direitinho. Já no versículo 2, chegando no tempo, né, mandou um servo aos lavradores que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. No versículo 3, mas esses, apoderando-se deles, feriram e o mataram. Já já eu explico quem são os lavradores. Esses que foram, esses servos de Deus, que foram até esses lavradores. No versículo 4, tornou enviar-lhe outro servo, e eles também apedrejando, feriram a cabeça, e mandaram embora, tendo afrontado. Depois tornou enviar mais outros servos, e a um mataram, a outros feriram, e a outros, né, foram matados, né? Eles mataram, feriram outros, e outros também mataram. Bom, no versículo 6, tendo ele, pois, ainda o seu filho amado. Então, vamos, antes de falar do seu filho amado. Irmãos, nós vemos aqui que do versículo 2 até o versículo 5, irmãos, nós estamos percebendo que seria assim uma estação. Você vê que Israel ela teve muitos profetas que Deus enviava, ensinando o povo, repreendendo os reis, o povo, dos seus pecados que cometiam. Então, nós vemos aqui que o Senhor estava ali sempre mostrando, né, o seu amor. Mas esses homens, eles matavam os profetas. Esses servos aqui, que ele falava que enviava o seu servo para buscar o fruto, eram os profetas, irmãos. Os profetas profetizavam e eles, então, perseguiam. Vamos dar um exemplo dos profetas? Bom, vamos lá. Isaías foi falar com Acabe e Deus mandou que ele saísse do palácio e fosse para o deserto, à beira de um córrego, e mandava os corvos trazer o alimento para ele. Você veja, ele precisou sair daquele lugar, porque as palavras que Deus pôs na boca dele repreendia o rei, mas o orgulho daquele país era muito grande. Nós podemos ver um outro profeta também, Elias. Irmão, Deus abençoe. Isso mesmo, Elias. Eu falei Isaías, né? Bom, depois nós vamos ver um outro profeta chamado Jeremias. Jeremias também profetizava que Nabucodonosor ia tomar aquele lugar por causa do pecado de Israel. E ele foi colocado no calabouço, ele foi colocado no poço, um poço fundo, cheio de lama, para que morresse ali. O ódio era tão grande. Esses são os servos que levavam a palavra de Deus, entendeu, meus amados? E eles eram perseguidos. Zacarias repreendeu também, e ele foi morto entre o altar. Mataram ele no pátio do Senhor, no templo ali, irmãos. Então, nós temos aqui, né, vários servos de Deus, profetas enviados de Deus, que eles machucaram. Nós vemos, Jeremias chorou tanto, irmãos, tanto. Jeremias chegou a tal ponto que nem os pais dele, com medo da repreensão, queria mais Jeremias. Jeremias se sentiu tão só, mas ele foi colocado por Deus.
E assim, irmãos, temos os profetas, né? Vocês lembram de Oséias? Oséias profetizava aquele povo ali do norte de Israel, eles tinham se entregado à idolatria, e o povo zombava do servo de Deus. Então, são vários servos de Deus que tivemos aqui, né? Então, nós estamos vendo aqui, irmãos, que esses escravos, né, esses servos que foi enviado aqui à vinha, foram maltratados. Todos eles eram profetas do Senhor. Nós vemos isso no dia de hoje, irmão, e nós usamos a palavra de Deus. E todo aquele que prega o evangelho e anuncia a verdade é maltratado. De uma certa forma se levantam por quanto está falando a verdade, a correção que o Pai nos ensina, porque nós somos fracos, amados. Nós erramos, nós cometemos erro. E bem-aventurado, irmão, é aquele, aquela que abre os seus olhos e fala: Senhor, eu agradeço pela correção e quero andar no caminho que é Cristo Jesus. E quero estar na verdade, é Ele. E quero também, Senhor, a vida eterna. Cristo é a vida eterna. Então, irmãos, vocês podem ver que às vezes Deus usa de um servo de Deus ou uma serva de Deus também. O servo de Deus anuncia, fala, passa a correção, passa a doutrina, e infelizmente muitos não aceitam a doutrina. Então, o servo de Deus ele começa até a ser meio abandonado, diminui, poucos querem ficar próximo a ele. Por quê? Porque ele está andando com a palavra do Senhor ensinando. Mas a maioria, irmãos, infelizmente a maioria, ela só quer o seu bem próprio. Ela quer palavras que vão alimentar a sua carne, a sua posição, uma vida melhor, materialmente dizendo, né? Então, a maioria dos crentes, eles querem essas palavras de conforto, mas a verdadeira palavra, é lógico que Deus vai falar, com certeza, irmãos, claro, mas a palavra que o Senhor ensina primeiro é os seus ensinamentos, é a sua doutrina. Por quê? Todos que guardam os mandamentos do Senhor é abençoado. As demais coisas, irmão, elas vão ser acrescentadas. Entendeu, queridos? Isso nós podemos ver ali no livro de 28 de Deuteronômio, né, no capítulo 1 e 2, diz bem claramente, mais ou menos assim, com essas palavras. Portanto, se vós guardares todos os mandamentos do Senhor e deres ouvido à sua voz, serão exaltados em todas as nações. E essas bênçãos, que é o versículo 2, e essas bênçãos seguirão e te alcançarão, vírgula, se deres ouvido à voz do Senhor. Então, nós percebemos, irmãos, que o que é guardar os mandamentos, der ouvido à voz? É guardar os mandamentos dele. E nós não precisamos correr atrás da bênção, porque a própria bênção vai nos alcançar e vai seguir, porque seremos abençoados, porque nós estamos com o mandamento de Deus. Então, hoje, irmãos, o Senhor está ensinando aqui a palavra de Deus, tá bem? Que bem-aventurados são aqueles que querem guardar mesmo a palavra de Deus, ouvindo os seus mandamentos. Então, amados, nós vemos nesses versos aqui como os profetas sofreram muito, irmãos. Os profetas, muitos deles tiveram grande tristeza. Você vê que o próprio Elias, um tempo, ele tanto tentou mostrar para o povo, e deu um momento que deu tristeza, não queria mais viver, porque era um coração incrédulo, duro de coração, não quer aceitar. E assim, e vemos assim bastante. Mas vamos dar a continuidade. Agora, no versículo 6, nós vemos aqui, irmãos, que, olha só, e tendo ele, pois, ainda o seu filho amado, enviou também esse por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito com meu filho. Mas quem é esse filho amado? Irmãos, o filho amado, que aqui a palavra está dizendo nesse capítulo 6, é o filho Jesus Cristo. Lembra no batismo de Cristo? Este é meu filho amado, a quem me comprazo. Lembra dessa passagem? E tem mais outros, são bastantes, tá bom, meus irmãos?
Então, aqui, nesta parábola que o Senhor Jesus está contando ali para todos, ele está se identificando que ele próprio é o Filho amado do nosso Pai eterno. No versículo 7, ele fala assim: mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos e matemo-lo, e a herança será nossa. Irmãos, quem são os lavradores? Eram o quê? Os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os anciãos da época, isso também bem lá atrás, enfim, queriam se assenhorar da vinha do Senhor. Deus tem um plano maravilhoso, irmãos. O plano de Deus é resgatar as nossas vidas para a vida eterna, porque nós éramos mortos. Todos nascemos já mortos, porque Adão já tinha pecado e esse pecado gerou a morte e todos passaram a ser mortos. Por mais que nasce um bebezinho, diante de Deus ele é morto. Mas depois que ele cresce e recebe Cristo, é claro que uma criancinha, irmãos, se ela vem a ser recolhida antes do seu conhecimento, Cristo salva ela, porque ela não tem conhecimento. Mas nós que já estamos mais adultos, nós já sabemos discernir o bem e o mal, então já temos o conhecimento de Cristo. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós recebemos então esta graça maravilhosa, Cristo Jesus, e assim torna nós de novo uma alma vivente, porque Deus é vida eterna, e o Senhor vem morar em nós, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo, né? Efésios, não, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, Efésios capítulo 2, versículo 8, que esse é um dom gratuito, é do Senhor, não é nosso, isso vem através da fé. Então, querida, esta graça maravilhosa fez nós ressuscitarmos diante de Deus. Nós éramos destituídos da glória dele e, através do Senhor Jesus, fomos constituídos herdeiro, filhos de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Irmãos, olha que presente que Deus dá para nós. Ele ama demais cada um, né? Então, veja que ele ama a humanidade. Irmãos, nós vejamos aqui, então, que vocês podem ver que o João Batista, irmão, João Batista, olha como ele foi maltratado. Ele usou a palavra de Deus dizendo para Herodes que Herodes não era lícito ele casar com a Herodias porque ela tem marido, o que seria o irmão de Herodes, o marido da Herodia. Mas ele é o rei, né, o furioso, ele mandou prender João. Depois vocês sabem que, vou resumir bastante, Herodias pediu a cabeça de João num prato e João foi degolado. Então você vê quantos que foram maltratados por causa da palavra de Deus. E aí fica uma pergunta: e nos dias de hoje, existe isso? Existe, irmãos. Infelizmente, ainda existe. Ainda tem pessoas, tá bom, irmãos, até no meio de nós mesmo, pode existir uma inveja e quer maltratar o seu conservo, sua conserva, quer maltratar e tentar denigrir tudo aquilo que o Espírito Santo dá, às vezes, na boca de um servo de Deus, para a correção. E assim, muitos não gostam de correção. O ser humano é muito difícil, irmão. Ele não aceita a correção. Mas a palavra de Deus, ela está aqui para nos corrigir. Bem-aventurado quem é manso, quem é humilde, porque esses verão o céu. Aí vocês podem ver lá no livro de Mateus, capítulo 5, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Ali, onde que nós vamos ver se realmente estamos encaixados e se somos bem-aventurados. Bendito seja o nome de Deus. Amados, então, João Batista foi o último profeta que Deus enviou para para anunciar. Inclusive, João Batista abriu o caminho, foi como um anjo abrindo o caminho para o Senhor Jesus. E vejamos que ele foi degolado, machucado, enfim, humilhado, e aqueles que servem a Deus são humilhados na terra, mas no céu são exaltados. Então, meu irmão, que ninguém aqui espera a honra de um ou de outro. Não espere honra.
senão você vai se frustrar tanto. Você vai falar, poxa, eu ajudei tanta pessoa, olha o que eu mereço. Você vai ficar tão frustrado. Mas quando você coloca os teus olhos e os teus ouvidos, a palavra de Deus, você sabe que você não precisa ser honrado por nenhum homem, nenhuma mulher. Você vê que Jesus nos ensinou isso, que os sacerdotes, naquela época, aqueles homens, eram honrados pelas pessoas. E ele falou, verdadeiramente já recebeu o seu galardão aqui na terra. Mas Rosa não é assim. Para receber o galardão no céu, nós não precisamos ser honrados na terra, irmão. Às vezes desprezado. Às vezes, irmão, nós somos colocados até de lado. Tem irmãos que às vezes não gostam de você, porque você anda com a palavra de Deus, do Evangelho, ele coloca você, vamos falar uma palavra bem popular, para que todos possam compreender, né? Porque se falar palavras difíceis, alguns não vão compreender. Deus não quer nós que falamos palavras difíceis, Ele quer que nós anunciamos palavras que seja compreensível para todas as pessoas, tanto mais leigo quanto mais culto. Todos vão entender, não é verdade? Então, uma palavra popular. Irmão, o que nós temos que entender é o seguinte: nós não precisamos realmente, irmãos, existe irmãos que colocam você de escanteio, porque você tem o Senhor no teu coração. Você tem o Evangelho, você conhece o Evangelho. E quando você tem esse conhecimento, tem pessoas que têm ciúmes, inveja, e assim se incomoda quando você está junto. Se incomoda quando você está para anunciar alguma coisa. Por quê? Porque quer ter uma concorrência, quer existir uma concorrência ali para ver quem é mais sábio. Irmãos, deixa as pessoas que querem ser sábios, deixa ela falar o que quiser, não compete a nós competir com essas pessoas. Jesus nos leva para aqueles que são humildes, porque o objetivo de Jesus é ver os corações humildes e pobre, né? Pobre de espírito, é aquele que quer aprender e não é aquele que quer ensinar. Embora de estar aqui, irmãos, junto com vocês, lendo a Escritura Sagrada, isso não vai me fazer um professor, um irmão que tem bastante entendimento, quer ensinar. Jamais, irmãos, isso não. Em nome de Jesus, que isso esteja bem longe do meu coração e que eu quero só é que todos vocês sejam como eu estou sendo, ensinado por Cristo Jesus através das Escrituras e o Espírito Santo vai abrindo o nosso entendimento. Quem é o nosso professor aqui, espiritualmente, como os discípulos chamavam ele? Mestre. Vocês lembram, irmãos, que lá no João capítulo 3, que o principal, Nicodemos, né, que era um dos principais ali dos príncipes, ele falou assim, bom mestre, né? Ele falou, mestre, sabemos, não, perdão, ele falou, Rabi, sabemos que tu és mestre, porque as obras que tu faz, ninguém pode fazer se Deus não for com ele. Então veja que até esse homem, ele reconheceu Jesus como um mestre, como um professor, ele está ensinando. Espiritualmente, irmãos, o nosso Senhor, ele é nosso Salvador, mas ele também nos ensina, é nosso mestre. Além de Salvador, ele tem muitos formas de nos ensinar. Ele ensina de todas as formas, por isso que ele é mestre, por isso que ele é salvador, por isso que ele é um bom pastor, ele é o sumo sacerdote, é o sumo pastor. E tudo que nós estamos aprendendo, irmãos, está aqui na Sagradas Escrituras. Não estamos aqui fazendo uma filosofia, não estamos aqui falando o que eu acho, o que eu entendo. Não, nós estamos aqui guiados nas Sagradas Escrituras, que toda a Escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Então, nós cremos como a palavra inerrante, a Sagrada Escritura é inerrante e infalível. Ela é poderosa para todo aquele que crê em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Então, queridos, nós vemos aqui, voltando aqui, então nós vemos que no versículo 6, se identifica esse filho, o Senhor da vinha é Deus, e ele envia o seu filho por derradeiro, João morreu, acabou João e acabou os profetas.
Agora vem o próprio Filho Jesus. Agora nós vamos ver o versículo 7. Mas aqueles lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro, vamos e mantê-lo, a herança será nossa. Perdão, vamos e matemo-lo, e a herança será nossa. Irmãos, vejam que aqui na parábola, o Senhor está ensinando que foram dados aos lavradores, homens, a responsabilidade de cuidar da vinha. A vinha é o principal. Como o povo de Deus é o principal para o Senhor. O povo, a humanidade, é principal para o nosso Deus. Por quê? Porque é o desejo dele salvar todos. Só que precisam colocar homens para cuidar dessa vinha. Então, são aqueles que vão ministrar a palavra de Deus, e aqui, né, o Senhor está ensinando. Então, por isso que tinham os juízes lá, você vê os livros de juízes, e quando foi na época de Moisés, que colocou Arão como sacerdote, seus filhos, colocou profetas, Deus foi colocando. E aí tinha os reis, tinha os anciãos, veio Samuel. Samuel era um homem de Deus, irmão. Você vê o outro profeta que foi também colocado de lado. É, quando Deus ordenou que ele fosse até casa de Jessé, porque ali havia um moço a qual iria ser o futuro rei de Israel, o profeta Samuel disse ao Senhor: Mas Senhor, se eu for lá, eu temo, Saul vai me matar. E vocês lembram que Deus falou: Não, vai lá, diga a eles que você vai fazer um sacrifício e convide a casa de Jessé. Bom, e aí ele fez. Já na entrada da cidade, os anciãos, aqueles que davam conselho para o rei, aqueles que tinham também as escrituras, falou assim para ele: É de paz a sua vinda. Olha só a recepção do profeta. Poderiam receber com alegria, né? Mas já estavam com medo e é de paz. Por que que já é? Parece que já criou uma certa inimizade, né, irmãos? Vamos dizer assim, uma certa, vamos dizer assim, uma palavra mais uma vez popular, um pé atrás com o profeta. Ficou com o pé atrás com ele, desconfiados, né? E ele falou: não, é de paz a minha vinda, e como era mesmo, né? Mas, irmãos, então, nós vemos aqui que todos esses homens, inclusive nesta época, os fariseus, os saduceus, os homens que liam, faziam preleções, estavam nas sinagogas, estavam ali ensinando o povo, eles mesmo, tem uma outras passagens que nós vamos chegar logo lá, que o próprio Jesus, ele acabou discutindo com os saduceus sacerdotes, dizendo que eles seriam sepulcros caiados, raça de víbora, porque eles estão na porta do céu, mas não entra e não deixa o povo entrar. O seu sepulcro é bonito por fora, mas por dentro é mais podre, né? Imagina a imundícia que estava no coração desses homens. Então, irmãos, o que Jesus está ensinando e que nós temos que tomar muito cuidado é com o nosso coração, como que nós agimos com nossos irmãos, se somos realmente amorosos ou temos alguma inveja, ciúmes, enfim, Jesus estava aqui explicando. Então, quando Deus enviou o seu filho Jesus, irmãos, Cristo começou a fazer obras. O Senhor Jesus curava os cegos, curava todos os enfermos, as moléstias, né? Os leprosos, ressuscitou Lázaro, ressuscitou a menina, ressuscitou aquele moço que saiu da viúva de Naim, e parou o esquife, e muitos milagres. Fez a multiplicação dos pães, também fez a segunda vez, enfim, transformou água em vinho, e tantas maravilhas o Senhor Jesus tem feito. Claro, irmão, que isso também, ele fazia as obras no sábado, e isso provocava, os judeus estavam sendo, pela inveja, eles ficavam como inimigos do Senhor Jesus. Muitas vezes esses homens procuravam lutar contra Jesus de uma forma de pegar alguma palavra que poderia condenar ao Senhor Jesus a uma morte. Era isso que ele queria, né, irmão? Mas
Então, aqui o Senhor Jesus disse que também ele falou sobre a morte dele, porque eles pegaram o herdeiro e matou. E agora nós vamos aprender isso aqui junto, irmãos. Nessa passagem do versículo 7, olha só, olha o que eles fizeram. Versículo 7. Mas aqueles lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro. Vamos e matemo-lo, e a herança será nossa. E no versículo 8: E pegando ele, o mataram e lançaram fora da vinha. Irmãos, olha que a parábola que Jesus estava falando para aqueles homens, fariseus, saduceus, aqueles escribas. Vocês viram como que Jesus foi morto, irmãos? Mataram ele fora de Jerusalém. E aonde que o corpo dele foi parar? Num sepulcro também, né, irmãos? A qual ali José de Arimateia enterrou no seu sepulcro. Então vejamos que foi para fora da vinha. A vinha é Jerusalém, é Israel ali, e nós vemos que isso veio acontecer. Então, irmão, quando ele falou nesse versículo, nós podemos ver um exemplo, quando Jesus falou nesse versículo 7, ó, presta bem atenção nisso aqui, ó. Vamos ver se vocês vão conseguir lembrar essa passagem. Repetindo o versículo 7. Mas aqueles lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro. Vamos e matemo-los, e a herança será nossa. Então, veja, eu vou te dar um exemplo que isso aconteceu lá no livro de Gênesis. Vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 37, no versículo 20. Vamos ver um fato, uma história, né, que ocorreu na vida de José. José também teve essa situação, irmãos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quer ver? Olha aqui. Nós vamos ver que os irmãos de José, eles vão conspirar uma morte contra José. Primeiro, vocês lembram que José era um homem um moço obediente ao seu pai. O pai amou muito este filho por causa da sua obediência. E depois, o pai fez uma túnica de várias cores e entregou a José. José, na época, era o caçula. Não era o caçula mesmo, era o Benjamim, né? José estava ali entre filhos de Rebeca, era José e Benjamim. E os demais irmãos, através de Bila e mais outra serva ali que tinha. Bom, enfim, José recebeu aquela túnica. E quem era o mais velho é que teria que receber o primogênito, mas as obras deles não eram boas. Então, aqueles homens e os filhos eram lavradores, cuidavam das ovelhas. Mas, irmãos, eles também traziam um certo prejuízo aos seus pais. Eles não tinham temor de Deus. E nós vamos ver aqui no versículo 20 que os irmãos de José ficaram muito irados e José teve um sonho das estrelas, né? Do sol, a lua, as estrelas se curvaram a ele, e o molho dele também, que todos os molhos curvaram a ele. Bom, isso provocou muito uma ira nos seus irmãos, inveja, e aqui então eles conspiram. Eles vão para Dotã, e o pai manda José para Dotã, para Dotã não, para um lugar onde que havia, não estava, um anjo avisou que foram para Dotã. Quando ele chega lá, e aí vem as conspiração, eu vou ler para vocês aqui, ó. Versículo 18 diz assim, ó, E viram de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra eles para o matar. Os seus irmãos conspiraram contra José. E disseram um ao outro, eis que lá vem o sonhador mor. E agora, o versículo 20 é o que está lá no versículo 7 que Jesus usou. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lançamos numa destas covas, e diremos, uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Está vendo? Essa conspiração, irmão, já veio dos irmãos de José. Aqui, perdão, voltando, no livro de Marcos, no capítulo 12, esse versículo 7, Jesus mostrou aqui também, né, que aqueles lavradores,
eles queriam tomar posse. Quer dizer, o filho não poderia tomar posse de forma alguma, porque eles se assenhoraram da vinha. Muito bem. Então, vejamos aqui, irmãos, já no verso 8, e pegando o dele, mataram e lançaram para fora da vinha. Nós vemos aqui na palavra, vocês podem ver também no livro de Mateus, no capítulo 21 e versículo 39. Vamos dar uma olhadinha no livro de Mateus, capítulo 21, versículo 39. Glória a Jesus. Olha só, irmãos, o que diz aqui a palavra do Senhor. Olha. Deixa eu só dar uma confirmada aqui. Isso. 21, versículo 39. Diz assim, né? E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Então, essa também é a parábola que Jesus está falando. Lucas também está escrito no livro, no capítulo 20, versículo 15. Então, irmão, isso aqui estava relatando a vida do nosso Senhor Jesus, conforme está aqui nas Escrituras, tá bom? O filho foi lançado para fora da vinha e antes de ser morto. Vocês podem ver que aqui no versículo 8, pegaram ele, o mataram e lançaram fora da vinha. Então tinha que levar para fora. E acabou matando ele ali, jogou o corpo, né, ali nessa parábola, dizendo. Quer dizer, o pai nem viu ali na parábola. Nós estamos falando da parábola também, irmão. Então, e eles lançaram para fora da vinha. Então, o que que estava indicando, irmão? Que não deu, eles não deram ao filho desse senhor da vinha um sepultamento digno. Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão lembrar disso. Quando Jesus foi morto, irmãos, ele estava preso lá na cruz, ele morreu. Irmãos, vocês lembram, algum escriba, algum fariseu, algum sacerdote, Caifás, todos eles, pegaram o corpo de Jesus e fez um enterro digno de um judeu? De forma alguma. O ódio era muito grande. Então, Deus usou de quem? De José da Arimateia. Conversou com Pilatos e Pilatos deu ao corpo, né? Você vê que ele foi tirado antes e foi colocado num lençol. E ele tinha uma sepultura? Não, não tinha sepultura. E Deus, então, usou de José de Arimateia, a qual ele tinha uma sepultura, e então Jesus foi colocado naquela sepultura. Mas se fosse pelos escribas, se fosse ali esses senhores aqui que estavam com as escrituras na mão, o Senhor Jesus era uma pessoa indigna, uma pessoa que eles não deu um valor para a pessoa do nosso Senhor Jesus. Irmão, então nós vemos aqui que, terminando aqui, amados, nós vamos olhar aqui, no versículo 9, Jesus fala assim: o que fará, pois, o Senhor da vinha? Virá, aí derrubará, né, e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Olha que obra linda. Então, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus. Veja que, nesse momento, Jesus estava também falando que o nosso Deus, ele virá, porque matou o seu filho. Então, ele virá e ele, então, vai destruir os lavradores e vai dar a vinha a outros. Quem são esses outros, irmãos? Bom, vamos entender. O homem que plantou a vinha, nós sabemos que é o Senhor. Ele enviou o seu servo, que são quem? Os profetas. Depois enviou o seu filho, identificando ele como Senhor, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Literalmente, irmãos, nós vemos que essa palavra, hoje nós sabemos que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele tem esse título, não é, irmão? Então, como assim que dará vinha para outro? Foi tirado deles. Foram tirados. Deus tirou a vinha dele. O povo
de Deus agora, olha só que obra-linda, irmãos. Nós não somos, lógico, somos gentios, né? Mas lá, o povo agora, não, eles estão lá porque rejeitaram Jesus Cristo, né? Mas aqui está dizendo que dará vinho a outro. O que é isso? Está dizendo sobre a missão do Evangelho. Jesus deixou o Evangelho do Reino de Deus e agora a vinha chegou para nós. Nós somos o povo a qual o Senhor veio entregar aos gentios, que essa vinha já estava próxima. Deus vai e entrega a vinha a outros lavradores. Agora, veja bem, nós somos gentil, hoje nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo em nossos corações. Nós fomos chamados para, para o reino de Deus. Cremos na pessoa do nosso Senhor Jesus, que Ele é o suficiente, é fiel e nos levará para o reino da glória. Ele é o nosso Salvador e nós o confessamos isso de todo o nosso coração e alma. Depois o Senhor, Ele usa dos seus discípulos e eles vão fundando, né, as igrejas. Isso nós podemos ver depois, nós vamos olhar aqui no próximo verso, nós vamos entender bem melhor, tá bom? E veja que hoje a palavra de Deus já está no mundo todo. Então, hoje, nós estamos produzindo frutos. Esse fruto é de louvores e glória a Deus. Cada alma que aceita Jesus como seu fiel e salvador, nós estamos, então, irmãos, crescendo na presença de Deus e ele vai vir buscar a vinha dele. Está em Apocalipse, que ele vai ceifar e vai buscar o que é dele. Então, glorifique a Deus, irmãos, por vocês fazerem parte dessa vinha espiritual que Cristo já veio e o nosso Deus fez a obra, entregou nas mãos dos gentios para que podemos lavrar com a guia do Espírito Santo, glória ao nome do Senhor Jesus, e com a retidão da sua glória, possamos entregar o verdadeiro evangelho, o genuíno, o puro, a qual dá vida às pessoas, que são promessas eternas e não promessas terrenas, que são palavras que produzem vida eterna e não palavras que vêm tirar, fazer o nosso ego, fazer que a gente se sinta bem como motivação desta vida. Não, irmão. A palavra de Deus não é motivação para você se sentir bem. A palavra de Deus é vida eterna para te salvar. Então, tomamos bastante cuidado sobre esse assunto também, porque todo aquele que quer buscar o Senhor, ele tem que entrar pela porta estreita, e o caminho é apertado. E muitos anunciam de forma diferente. Vem para Jesus, que ele vai te preparar uma casa, ele vai te dar esposa, vai te dar filhos, você vai ter uma empresa, você vai ter um bom emprego, você vai ter um monte de coisa. Irmão, essa não é a promessa que Jesus fez para nós. A promessa que ele fez e que aquele que segue ele tome a sua cruz e segue o Senhor. Cruz, todo mundo sabe que você levar para você vai sofrer e você vai ser morto, né? Como Jesus foi, né? Verdade que somos a perseguições, isso tudo. Mas isso nos levará para a vida eterna. Então, o verdadeiro evangelho, ele mostra uma outra realidade. Ele mostra que você vai ser salvo em Cristo Jesus, se você crer nele, confiar nele, você vai ser colocado no céu. E tem uma coisa, também terá o galardão do Senhor, porque aquele que vencer receberá o galardão do Senhor. Agora, irmão, aqueles que querem ser amigo do mundo, já de cara na Bíblia está dizendo que é inimigo de Deus. Os que querem ser amigo do mundo, amam o pecado, faz pecado, não está nem aí com os mandamentos do Senhor, esses já são inimigos de Deus. Ah, mas sou batizado, eu sirvo a Deus há 30, 40, 50, 60 anos. Mas você serve a Deus 30, 40, 50, 60 anos, amando o mundo, fazendo o que o mundo te oferece, e você está sempre rodeado das mentiras, dos enganos, da fofoca, de tudo isso. Então, verdadeiramente é amigo do mundo. E isso se torna inimizade com Deus. E cada pecado desse, repetitivamente, chama-se iniquidade. A pessoa nem se arrepende do que mais faz.
Então, em nome de Jesus Cristo, que nós estejamos dentro dos conselhos do Senhor, das palavras de Deus, dos seus mandamentos e dos seus ensinamentos também. Amados, vamos para o versículo 10. Aí Jesus fala assim, ó, versículo 10. Ainda não leste essa escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Então, irmãos, nesse versículo 10, nós vamos ver algumas coisas aqui. Eu gostaria que vocês abrissem também livro de Isaías, no capítulo 28, verso 16. Vamos lá. Agora nós vamos falar de uma pedra da esquina, tá bom? Que o Senhor Jesus acabou de falar para nós aqui, para aqueles homens, para os escribas, os fariseus, né? Então ele está falando sobre a pedra. Ele falou, ainda não leste essa escritura? Quer dizer, os homens liam. Irmãos, presta atenção nisso, viu, Irmandade? Presta bem atenção nisso que Deus está dando a graça de falar. Olha aqui, ó. Muitas pessoas podem falar para você, não deve ler a Bíblia, porque não? Aqui Jesus está dizendo, ainda não leste a Escritura? Então ele está chamando a atenção, é que deve ler a Escritura. Veja, a qual nós vamos dar ouvido? A Cristo ou as pessoas que não querem que a gente leia a Bíblia? Porque às vezes vocês podem ser afrontados. Eu falo, não, mas ler a Bíblia, irmão, é importante. Nós não estamos aqui falando, presta atenção, não estamos falando de teologia, nós não estamos falando de nada que não seja a própria palavra de Deus. Se ela é inerrante e ela é infalível, então nós vamos nos deliciar nela, vamos comê-la como um favo de mel. Como diz, a tua palavra é um favo de mel. Vamos nos deliciar na palavra de Deus. Jesus chama a atenção desses homens, que eram os homens detentores da palavra de Deus, os fariseus, os escribas, os anciãos da época, e também os saduceus e tantos outros lá, né? E vejamos, sacerdotes, como Caifás, enfim, ele está chamando a atenção. Ainda não leste a Escritura? Então, a pergunta é, nós estamos lendo as Escrituras ou não lemos? Começamos a ler as Escrituras. Começamos a entender qual é a intenção de Jesus. Ele quer que nós lemos as Escrituras. Como foi dito ali em Mateus capítulo 5, versículo 22, João também, eu não lembro o verso, não, ali diz assim, só para vocês lembrarem disso, tá bom? Eu vou ler aqui, eu tenho aqui, irmãos, diz assim, ó, no João capítulo 5, versículo 39, diz assim, examinai as escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus estava dizendo para aqueles homens que era para examinar a escritura. Eles pensavam que a própria Bíblia dava vida eterna para eles, as escrituras, né, do Velho Testamento, dava a vida para eles, vida eterna. Mas, na verdade, a Bíblia estava testificando do Filho de Deus, porque, olha só, o Filho de Deus diz, eu sou o caminho, a vida e também a verdade. E ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém conhece a mim se não for pelo Pai. Então veja, irmãos, que as Sagradas Escrituras está falando de quem? Do Filho de Deus, testificando a vida eterna. Por isso que ela é inerrante, infalível. Bem? Depois nós vamos ver em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus disse assim, errais não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Então, muitas pessoas erram, irmãos, justamente por não ter conhecimento das Escrituras Sagradas e também nem o poder de Deus. Porque se não tem o conhecimento das Escrituras Sagradas, como é que vai ter conhecimento do poder de Deus? Está vendo? Então, o próprio Cristo está nos ensinando. Lá na passagem do Antigo Testamento, o nosso Deus falou assim, o meu povo perece, meu povo é destruído por falta de conhecimento. Conhecimento do quê? De Deus. Jesus diz, eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus. O que nós estamos aprendendo hoje, irmãos? Nós estamos sendo edificados no conhecimento de Deus, através do nosso Senhor Jesus.
Porque Deus é vida eterna. Jesus, como Filho de Deus, ele veio aqui para mostrar isso para nós. Tá bem, meus amados? Vamos todos glorificar a Deus nessa passagem. Então, quero chegar aqui para vocês. Vamos aqui em Isaías, capítulo 28, versículo 16. Vamos falar sobre a pedra da esquina. Glória ao nome do Senhor. Olha, no livro de Isaías, capítulo 28, versículo 16. Olha, portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, que é Cristo, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. Está vendo, irmãos? Jesus veio e colocou o reino de Deus entre nós. Estamos fundados em Cristo Jesus, ele é a pedra principal, ou seja, ninguém mais derruba o Filho de Deus. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte e ele destruiu as obras de Satanás. E agora nós estamos firmados nele, ele é a pedra. Tá bem? Vamos ver isso também no livro de Salmos 118. Salmos 118, versículo 22. Glória a Deus. Olha que diz aqui a palavra do Senhor. E a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Quem são os edificadores? Aqueles homens, os escribas, os saduceus, né? Os anciãos da época, também os sacerdotes, desde lá que veio de Saul, e vão vindo ali, todos aqueles, né? Então, esses edificadores, eles rejeitaram, né? Jesus como Filho de Deus, como nós estamos vendo aqui, dos lavradores malvados, né? E nós vemos aqui, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, nós vemos aqui nesses salmos. Bom, agora vamos ver aqui ó, o 23. Da parte do Senhor fez isso e maravilhoso é o nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos-nos dele. Glória a Deus. Vamos agora, irmãos, também para primeiro de Pedro, primeira epístola, apóstolo Pedro. Está bem lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse. Nós vamos ver João e vamos ver Pedro também. Olha aqui, 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler aqui os 5, 6 e... Deixa eu achar aqui. 5, 6 e 7. Capítulo 2. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer os sacrifícios espirituais agradável a Deus por Jesus Cristo. Vocês lembram quando Jesus entrou na entrada triunfal de Jerusalém e quando ele chegou, aquele povo clamando, glorificando a Deus, bendito o nome do Senhor, hosana, quer dizer, salva-nos. E aí aqueles homens, os escribas lá, falou, manda que eles calem. Jesus falou assim, se eles calarem, as pedras clamarão. Vocês lembram disso? Pois é. Então, veja, Jerusalém, ninguém clama por Jesus lá. Não, nos dias de hoje não, porque eles não aceitam Jesus. Mas quem são essas pedras vivas? Se lá eles não clamarem, as pedras clamarão. Olha aí, Deus fez cada um de vocês pedras vivas, pedras que clamam para oferecer sacrifícios espirituais. São quando nós fazemos os cultos, nós estamos levando as nossas ofertas espirituais. Quais são as nossas ofertas?
o louvor, os cantares, né, que nós cantamos hinos, nós oramos, nós glorificamos a Deus, tudo para o nome do nosso Deus amado ser glorificado. E cristocêntrico, Cristo é o centro de todas as coisas. Nunca o homem será exaltado, somente o Senhor é exaltado. Nós fomos chamados de pedra viva para se oferecer sacrifícios espirituais e agradável a Deus por Jesus Cristo. Então, irmãos, vocês têm que pôr na mente de vocês e lembrar que todo momento vocês são pedra viva. E o que tem que sair de vocês? Sair obras, louvores, sacrifício vivo e evitar ao máximo de falar mal dos outros e participar de coisas abomináveis, porque somos pedra vivas. Vamos observar o versículo 6. Por isso também na Escritura se contém. Lembra que Jesus falou para ele? Vocês erram, não têm lido as Escrituras? E aqui está dizendo, por isso também na Escritura se contém. Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Então, queridos, quem que foi colocado? Cristo é a pedra principal. E nós somos as pedras vivas que vai em cima da pedra principal, que é o alicerce. Cristo é o alicerce. E nós vamos construindo nossas pedrinhas em cima dele e vai se formando um edifício espiritual. Tá bem? Então, nós vemos assim, que todo o que nela crê não será confundido. E preciso ajudar vocês numa parte, meus amados. Eu tenho que ajudar vocês numa parte. Toma cuidado. Cuidado com a nossa infantilidade espiritual. Ou seja, uma ignorância espiritual também. Por quê? A maioria de nós, a gente, quando somos frustrados em alguma coisa desta vida, que achamos que Deus não iria deixar acontecer, a maioria ora e fala assim, Senhor, eu estou confundido e envergonhado, não me deixa confundido e envergonhado. E aí, irmãos, é tirado do texto da Bíblia um assunto que é extremamente espiritual, que todo aquele que crê em Jesus nunca será confundido e envergonhado. Crê nele o quê? Que ele vai te deixar uma vida boa na terra ou que ele vai te levar para o seu reino. Então, todo aquele que crê em Jesus, que ele é o Salvador, como já foi dito várias vezes aqui, então você não vai ser retido na terra e nem vai para o inferno, porque ele mesmo vai te levar para a sua glória, cada um de nós. Então, todos que crêem nele nunca será confundido e envergonhado. Mas crer nele é sinal que vai andar com ele, é sinal que vai se afastar do pecado e da tentação e vamos seguir Jesus Cristo. Então, verdadeiramente confessamos que cremos nele, porque andamos com ele. Agora, ser crente e não andar com Jesus, não dar ouvido à palavra deles, está negando o próprio Senhor na sua própria vida. Então, isso, irmãos, que hoje tenhamos essa sabedoria em nome de Jesus Cristo, através das Escrituras. Então, lembra disso, que não confunda, que às vezes pode alguém anunciar, pregar, dizendo, irmão, você nunca vai ser confundido e envergonhado com a situação deste mundo. Jesus, se fosse para ele resolver a situação deste mundo, todos nós aqui não tinha nenhum problema, como lá os discípulos no passado. Achavam que o Senhor Jesus, ele ia fazer uma revolução militar e que ele também estaria sentado no trono de Davi e ele tiraria aquele povo sob o domínio de Roma. Essa era a intenção até dos discípulos, principalmente aqueles dois que estavam voltando de Emaús. Eles estavam tão decepcionados que Jesus, após a ressurreição, chegou perto deles e Jesus, então, o que vocês estão falando? Aí ele falou, não, mas você é um peregrino que não sabe de nada que aconteceu esses últimos dias aqui? O que foi? Ué, nós tínhamos um homem aqui, Jesus, um varão valoroso, e que operou grandes obras, um profeta, enfim, mais ou menos assim, né, irmãos? Eu não vou lembrar tudo direitinho, mas vocês vão entender. E ele disse assim, e nós pensávamos que ele, né, tomaria Israel, que ele seria o rei, mas tudo já foi, já acabou. Aí Jesus falou, ó, Nécio, esse coração,
Não está escrito que o Filho de Deus teria que padecer, morrer e depois ressuscitar? E aí, irmãos, aquela conversa tão gloriosa, quando chegou tardezinha da noite ali, bem, ele falou, olha, Jesus ia como frente, e eles não perceberam que era Jesus, porque ele não permitiu. Aí ele falou, olha, tá tarde, venha, reposa aqui com a gente. E Jesus foi, eles apresentaram lá o pão, Jesus abençoou o pão e eles reconheceram que era Jesus. E Cristo desapareceu na frente deles. Irmão, a alegria deles foi tão grande que eles nem quiseram acabar de comer. Saíram correndo, andou aquela noite lá, voltando para a cidade lá, deve ter chegado bem de madrugada, e anunciando que Jesus realmente vive e que eles contemplaram. Então, viu que isso é espiritual? Então, amados irmãos, o que quero passar para vocês aqui, que o Senhor Jesus, todo aquele que crê em Cristo Jesus, nunca será confundido e nem vai ser envergonhado, porque Cristo vai te exaltar. Você é humilhado na terra, Cristo te exalta no céu, porque os humilhados serão exaltados. Aqueles que são desprezados serão os primeiros do Senhor. Então, queridos, vamos confiar no Senhor. Por mais que vocês estejam passando problema, que vocês estão sofrendo, não peça justiça, só pede ao Senhor misericórdia. Você pode ter certeza que Deus é tão justo, mas tão justo, que Ele vai te colocar numa posição que você nunca imaginou, porquanto a tua humildade vai mostrar isso. Então, irmãos, vamos para o versículo 7. Assim, para vós que credes, é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Veja, irmãos, nosso Senhor Jesus é precioso para nós. Nós vemos aqui que nós cremos nele. Então, Cristo é preciosidade nossa. Ele é muito precioso. Ele é tudo da nossa vida. Bem-aventurado o cristão e a cristã que tem Jesus como tudo na tua vida. Os rebeldes desprezam Jesus como tudo na tua vida. Isso espiritualmente nós temos também, irmãos. Você acha que não tem crente que despreza Jesus? Tem. Como assim, irmão Júlio? Como assim? Veja, tem crente que ele acaba odiando o seu irmão, quer o mal do seu irmão, fala mal com o teu irmão, ele ama Cristo. Se Jesus disse, ao que vocês fizeram dos pequenos, faz a mim. Se o meu pequeno, um pequeno desse tem fome, deu comida. Se tem sede, deu água. Estava nu, vestiste ele. Né? Estava enfermo, fosse visitar, mas se eu nunca te vimos assim, a qualquer um desses pequenos que vocês fizerem, vocês estão fazendo a mim. Então, queridos, tem crente que acaba sendo rebelde. Se ele odeia o seu irmão, ele está odiando a Cristo também. Tá certo, tem alguns irmãos também que não têm entendimento e não ainda não se converteu à palavra de Deus e torna-se fraco e começa a criticar tudo. Mas nós que temos Cristo, Ele é o principal, não deixa que nada venha tomar a tua vida, que nada venha ofender vocês. Só libera perdão. E nós temos aqui, nós temos Jesus. Os rebeldes não. Os rebeldes desprezaram Jesus. Então, quem são pessoas rebeldes no mundo? Aqueles que não aceitam Jesus. Não aceitam o Senhor Jesus como Salvador. Então, aqueles homens no passado, os escribas, os anciãos da época, os saduceus, muitos deles eram rebeldes. Vocês vão ver que muitas vezes eles queriam matar Jesus, sempre procurando uma ocasião. Então, Cristo, para eles, é uma pedra de escândalo. Para nós, é uma pedra preciosa. Glória a Deus, né, amados? Então, nós vejamos que aqui o Senhor, ele tem mostrado. E queria também mostrar para vocês, no livro de Atos, né? No capítulo 4 e 11. Vamos lá no livro de Atos, no capítulo 4 e 11. A palavra ali diz assim, ó. E ele, quem? Cristo, é a pedra que foi rejeitada por vós. Aqui, irmãos, nós estamos vendo, né, Pedro, João, ali estava falando do Evangelho. Então, ele dá essa resposta para eles. Falou, ó, e ele, que é Cristo, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Foi Deus que o colocou. Glória ao Senhor Jesus. Vamos ver agora também no livro de Efésios, capítulo
livro de Efésios, capítulo 2, versículo 14, tá bom? Agora nós estamos falando sobre a pedra, que Jesus é a pedra principal, a preciosa. Tá vendo, irmãos? Se a gente só lê ali, se nós só lermos aqui, olha, se nós lermos aqui, só voltando aqui, ó, nós lermos aqui, que Jesus falou assim, né, ó, glória a Deus. No versículo 10. Ainda não liste que está escrito, a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Se só lermos isso, vai ficar vago para nós. Então, viu como é importante examinar as escrituras, começar a vasculhar as escrituras? Quando Jesus falou, essa pedra da esquina que eles rejeitaram, nós queremos saber quem é essa pedra. Agora, nós temos a Bíblia Sagrada, que ela nos dá essas condições de sabermos. É a curiosidade, eu quero saber que pedra é essa que eles estão rejeitando. Mas ela foi posta por Deus. Então, eu quero saber essa pedra. Se é de Deus, eu quero saber quem é a pedra. Claro que nós já falamos aqui que é Cristo Jesus. Tá certo? Então, vocês viram que nós temos que examinar as Escrituras? Então, amados, bem-aventurado quem examina as Escrituras. Tá bom? Porque só no ouvir, às vezes pode aparecer falso profeta e vai te ensinar errado. As escrituras te ensinam certo, porque o verdadeiro profeta, ele profetiza a escritura. Ele fala das escrituras sagradas. Bom, vamos lá. Efésios capítulo 2. Vamos ver do versículo 14 ao 22. Então, aqui vai se falar assim, ó. Porque ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um derrubando a parede que separava o que estava no meio. Então veja, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, irmão, quem nasce em Cristo matou a inimizade, fez um corpo. E vindo, ele evangelizou a paz. Cristo evangelizou a paz. E vós que estáveis longe e o que estavam perto, foi anunciado tanto aos judeus quanto aos gentios. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Porque todos que creram em Jesus recebeu de Deus o Espírito Santo. Foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o próprio Cristo, o Pai e o Espírito veio morar em nossos corações. Então, por isso que nós temos a paz, tanto com Deus como com os nossos irmãos. Se tem alguém aí que não tem paz com seu irmão, aí está inimizade, irmão, você está fora das escrituras. Conserta a tua vida em nome do Senhor Jesus. Se você tem um irmão teu na fé como inimigo, ou uma irmã como inimiga, você está fora das escrituras, porque o Senhor, ele mesmo deu acesso. Hoje nós podemos orar a Deus e não precisamos de nenhum sacerdote, não precisamos de nada que venha interferir na nossa oração, porque o próprio Cristo é o sumo sacerdote. Entregamos, oramos e o Filho de Deus, ele mesmo intercederá por nós. Versículo 19. E assim que já sois estrangeiro, e assim que já não sois estrangeiro e nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, Deus chamou os judeus daquela época que creram. Pedro fez uma evangelização numa noite que foi chamada quase 3.000 almas se converteram para Jesus. E ali tinha de todas as nações. Então, veja, agora não tem essa, judeu e gentios. Para todos aqueles que nascerem em Cristo Jesus, para Deus todos são filhos. Não há nenhuma diferença a mais. Bem, meus amados? Todos são famílias de Deus. Somos concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, somos concidadãos ali no reino dos céus, juntamente com os anjos de Deus e também com o Filho, e assim por diante. Vejamos. No versículo 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos
e dos profetas de que Jesus Cristo é o principal pedra da esquina. Então, vamos entender isso aqui, tá bom? Irmão, como diz assim, os edificadores sobre o fundamento dos apóstolos. Sim, Jesus é a pedra principal, ele é o alicerce. E ele, depois que ele subiu para o céu, ele entregou o evangelho, né? Para diz, ide ao mundo. Nós temos aqui um exemplo, Mateus capítulo 28, e eu gostaria que vocês entrassem ali no Mateus 28, para vocês estão vendo como é importante examinar as escrituras. Irmão, a mente da nossa fica instruída, a nossa alma fica alimentada do Evangelho de Cristo. E aí nós aprendemos que nós temos que fazer o que Jesus ensina. Olha aqui que diz aqui no 28. Eu vou ler aqui, ó. No versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia para que o monte de Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns ficaram em dúvida. A hora que Jesus disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora, olha o que ele vai ordenar para os discípulos, para os primeiros apóstolos. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está vendo? Eles são edificadores. Eles estão construindo, né, novos discípulos. Isso é uma edificação. Mas são eles o principal edificador? Não, não são eles. O principal edificador é Cristo. Ele é a pedra da esquina. Foi ele que trouxe o reino de Deus para o homem na terra. Então, irmãos, sabemos que todos vocês, nós, quando anunciamos o evangelho às pessoas, elas, crendo em Jesus, foi edificada novas pedras vivas na presença do Senhor Jesus e do nosso Deus. Você fez aquela pedra morta ter vida, porque você levou o evangelho do reino de Deus. Agora, vocês estão entendendo que cada um de vocês não estão aqui só para ficar com as mãos cruzadas e aguardando a salvação. Vocês têm que regaçar, uma palavra bem popular para todos entenderem, regaça aí as mangas dos braços e vamos para o trabalho no Evangelho, porque Cristo está voltando e o desejo de Deus é que toda a palavra dele seja anunciada no mundo inteiro, como está escrito que vai ser, e vocês têm que trabalhar e não perder tempo com as distrações deste mundo que Satanás está jogando na vida de muitas pessoas, estão distraindo, estão no conforto da preguiça e não trabalham para o evangelho. Tem preguiça de evangelizar, tem preguiça de falar de Jesus. E aqui ele está dizendo para esses discípulos, para que eles vão em todas as nações. O Brasil chegou? Chegou. Chegou na Venezuela? Chegou. A Venezuela está com um problema sério, mas chegou, tem cristão lá. Em outros países, chegou. Tem muitos países. Ainda tem alguns que ainda não, mas vai chegar. Então, muitas nações estão se convertendo para Jesus, transformando em pedra viva. E qual é a missão desses discípulos edificadores? Eles, no versículo 20, diz bem claro, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Vou repetir. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, ou do mundo. Amém. Então, irmãos, vocês estão percebendo qual é a nossa missão para ensinar? Nós não vamos ensinar coisas terrenas, não vamos ensinar coisas que Deus vai virar o cativeiro, que ele vai fazer isso, que ele vai fazer aquilo. Nós vamos ensinar a guardar as coisas que Jesus já tinha ensinado a eles. Você viu Jesus dizer que virou o cativeiro de alguém aqui dentro dessa palavra? Não. Também não estou aqui dizendo que ele não possa fazer. Ele pode fazer. Mas, irmãos, o que Deus está me dando a graça de chamar a vossa atenção para vocês terem fé em Deus e vocês serem edificados nos ensinamentos de Jesus e não se preocupar com as suas viradas de cativeiro. Isso está na mão do Senhor. O importante é que nós devemos o quê? Ensinar o que nós aprendemos. Se vocês estão aprendendo a palavra, vocês podem passar para o teu filho, para a tua filha, para o teu amigo, para a tua amiga, às vezes para o pai e outro. Vai haver algum confronto? Vai. Vai porque tem pessoas religiosas.
Tem pessoas, eu aprendi desse jeito e não mudo. Irmãos, se essa pessoa falar desse jeito, ela fechou a porta. Não perca tempo. Vai para outro canto. Anuncia para outra pessoa. Não tenta colocar isso na cabeça dela, porque Cristo não quer que nós discutimos o reino do céu. Ele só quer que nós anunciamos. Vai ter pessoas entre nós que não aceitam. Esses são os religiosos. Os religiosos não aceitam, ele só aceita o que eles aprenderam. Não tem uma denominação, que eu não vou falar o nome, mas vocês vão entender. Tem pessoas que elas são enraizadas, são batizadas desde criança, né, que os pais batizaram ela, e ela falou, eu não mudo de religião. Meus pais vieram dessa religião e eu vou ficar nela até morrer. O que vai fazer, irmão? Ele fechou a porta. Eu não quero mudar. Irmão, ele fechou a porta. Então, Jesus, lembra que Jesus fez uma vez? Jesus, a primeira coisa que ele fez, quando ele saiu da tentação, ele foi para a casa dele. Ele foi para a cidade dele, onde ele foi criado. Quando ele foi anunciar o evangelho lá, o povo se escandalizou. Ei, mas peraí, de onde veio tudo isso aí? Nós conhecemos ele, era carpinteiro. O pai dele era José. Sua mãe, Maria. Seus irmãos estão aqui, as suas irmãs também estão entre nós. E se escandalizaram no Senhor. O Senhor não fez muitas maravilhas, só curou alguns enfermos. E para onde? Ele ficou lá? Não. Ele pegou e foi para Galiléia. Lá ele manifestou a sua glória. Irmão, se não dá certo num canto, mude, vai para outro. Se essas almas não estão querendo, as outras querem. Então nós temos que ser assim, aprendendo. Voltamos então aqui, irmãos, para Efésios, e nós estamos vendo aqui, versículo 20. Agora vocês entenderam que também nós fazemos parte da edificação, somos edificadores. Nesse momento, nós não estamos falando das Escrituras, nós não estamos edificando a espiritualidade nossa perante o nosso Deus, mas quem é o alicerce? É Cristo. Ô, irmão, aqui tem tanto exemplo bíblico, por isso que examinar as Escrituras é tão importante. Vamos ver uma outra passagem. Guarda que isso é uma cartilha no nosso coração. Sempre eu falei, e muitos de vocês já sabem disso, né? Qual é a cartilha para a nossa salvação, que eu considero particularmente? Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Então eu quero ver aqui, vamos no Mateus, no capítulo 7. Quero mostrar uma coisa aqui importantíssima para nós que estamos aqui. Olha só. Eu vou pegar do versículo 24. Olha o que Jesus fala. Todo aquele que escuta, ouve essas minhas palavras e as pratica. Importante é ouvir e praticar. Assemelhou-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A pedra é Cristo. Rocha é pedra. Pedra preciosa é Cristo. Está vendo? Então, todo crente que dá ouvido à voz do nosso Senhor, a sua palavra, os seus ensinamentos, a sua doutrina, os seus conselhos e as pratica, esse está alicerçado verdadeiramente na rocha, em Cristo Jesus, que é Ele. Depois, ele vai dar um outro exemplo. E desceu a chuva, só as nossas provações, as nossas lutas deste mundo. Correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu. Por que ela não caiu? Porque ela estava edificada sobre a rocha. Então, irmão, vem toda a tentação, o inimigo, o maligno, joga tudo que não presta para ver se você cai. Mas como você está alicerçado, seu coração está firme em Cristo Jesus e fortalecido no seu poder, então você realmente está edificado poderosamente em Cristo Jesus, nada vai abalar e tudo passa e você permanece em pé, porque Cristo te sustentou. Agora vamos ver um segundo exemplo. Aqui diz assim, no versículo 26, e aquele, ou seja, a pessoa que ouve as minhas palavras. Bom, irmão, muitos que ouvem a palavra de Deus, vocês concordam que a maioria é crente, né? O mundo também. Mas isso aqui é um ensinamento para quem? Para quem é crente, quem está seguindo Jesus. Pode observar que muitos ouvem as minhas palavras e não as cumprem. Tem crente que não cumpre a palavra de Deus, não é verdade, irmão?
Quantos crentes que não estão nem aí para cumprir, dar bom testemunho de Jesus na terra. Então, vamos ver o que Jesus vai assemelhar essas pessoas. Comparando aí um homem insensato. O que é um homem insensato? Um homem sem juízo, louco. Não é louco de mente, não. Louco é aquela pessoa que ela sabe que está cometendo um erro, um perigo, mas ela arrisca a vida dela. Então, é uma loucura. Então, ele diz assim, vou assemelhar a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Então, ele preferiu edificar a sua casa no mundo do que em Cristo Jesus. Então, desceu a chuva, tudo veio. Veio a chuva, veio o rio, sopraram os ventos e combateram aquela casa. E a casa caiu e grande foi a queda dela. Se houve uma grande queda, não tem como recuperar mais esta casa, porque ela não está na rocha. Irmão, quem não está em Cristo cai mesmo. Então, temos que dar ouvido à voz do Senhor. Agora, vocês entenderam, irmãos, e voltando mais uma vez no versículo 20, que o Senhor está dizendo, ó, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo é o principal pedra da esquina. Então, desde o Antigo Testamento, os edificadores eram os profetas Elias, Isaías, Jeremias, Daniel, Oséias, Zacarias, o irmão Ageu, e aí vai, tem um monte de profeta. Eles veio edificando, porque eles veio falando do Filho de Deus. Ele veio falando da pedra principal da esquina. Aí depois vem os apóstolos, Jesus fala, vai, anuncia o mundo, ensina todas as nações, tudo que eu tenho dito a vocês. Irmãos, hoje mesmo, nós não estamos aqui instruindo tudo que Jesus está ensinando. Nós não estamos falando de nada além do que é a palavra de Deus. Tudo que ele está sendo dito, ele está pedindo para nós anunciar a vocês. E está sendo anunciado. Eu também estou aprendendo. Então, vejamos, no versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Então, você imagina cada um de nós sendo edificado, que a rocha está aqui, Cristo, e vamos crescer nesse templo, e o templo vai crescendo, e ele vai chegar, glória ao nome do Senhor, ser um templo perfeito. Imagina Deus olhando o templo, que são os corações de vocês, toda aquela humanidade que foi escolhida e que realmente deram crédito à palavra de Deus, deram crédito ao Filho de Deus, deram crédito no Espírito Santo e andou com eles. Meu amado irmão, minha amada irmã, o que você espera no céu? O Senhor vai nos dar um reino celestial, vamos reinar com Cristo. E olha, irmão, se eu estiver aqui, irmão, tem muita coisa para passar para vocês, mas eu espero que não quero cansar vocês. Mas a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, irmão. É como você perfura a terra, irmão, e jorra água. Não tem mais como parar aquela água. E virou um rio aquilo, porque a água jorra, vai caindo e vai indo. É uma fonte. A palavra de Deus é uma fonte, irmãos. Entendeu? Então, veja, Jesus, aqui o apóstolo dizendo, ele fala assim, ó, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada do Espírito Santo. Irmãos, se nós estamos dando crédito na palavra de Deus, nós estamos andando com Jesus Cristo e nós seguimos e obedecemos os seus mandamentos, significa que nós estamos sendo edificados. A nosso coração, a nossa alma, o coração é a alma do nosso corpo, né? E também, nós não estamos falando de coração que bomba sangue, hein? Jorrando sangue no corpo para viver. Nós estamos falando de uma alma que mora dentro desse corpo. Tá bom? Então, ela está sendo edificada para a morada do templo do Espírito. Como assim, morada do templo do Espírito? Se vocês olharem lá em Apocalipse, o próprio Deus descerá do céu e ele morará com os homens, que são os escolhidos dele. Pronto, ele está com o templo dele ali, porque todos nós estamos sendo edificados para ele. Irmãos, vamos confirmar isso lá em Apocalipse, capítulo 21? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 21. Vamos ver essa confirmação. Olha o que diz aqui, no versículo 14, né? Olha, versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Agora vocês entenderam
que os fundamentos que eles foram fazendo em cima da pedra principal começou por esses 12 discípulos, tira o Judas, que o outro foi colocado no lugar dele, tá bom? Então, vamos entender isso. Você pode ver que Judas, nenhum discípulo fez nenhum fundamento, ninguém saiu para o mundo anunciar o evangelho, enquanto Jesus estava com ele, ensinando eles. Você pode ver que Judas trai o Senhor Jesus, Judas vai se suicidar, né? Ele tem remorso e vai se suicidar, e os discípulos se espalham porque Jesus foi crucificado. Então, depois da ressurreição de Jesus, junta os discípulos, só que vem só 11, tanto que você pode ver que aqui no 28 de Mateus foram aqueles 11 que foram lá, Jesus já tinha dito para eles ir lá na Galiléia, e Jesus foi e anunciou para eles que eles devem ensinar todas as nações para ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar eles a guardarem todos os ensinamentos que ele ensinou para os discípulos, que eles guardaram. Então, o que nós somos, irmãos? Nós não criamos coisas novas. Nós, que temos temor de Deus, não cria palavras novas. As palavras são todas, estão registradas na palavra de Deus, que toda a Escritura é inspirada divinamente pelo Espírito Santo, e ela é inerrante, infalível, e é dela que nós vamos nos alimentar. A palavra é o nosso, que é pão vivo, Cristo Jesus. Ele era o verbo e se fez carne. E hoje nós temos a palavra de Deus em nossas mãos para nós ser alimentados, edificados e edificar outras pessoas. Então, o que nós somos? Nós somos aqueles que vão anunciando de geração em geração até a consumação do século. Então, não todo homem ou mulher que profetizar heresia, que profetizar que está fora da Escritura é um herege, porque não é a verdade. A verdade tem outro sentido. Cristo está colocando em nós, como ele disse, eu mesmo vou escrever as minhas leis no coração, na tábua de coração de carne. Lembra? Então, como é que ele está fazendo? Através do Espírito Santo, que já habita em nosso coração, está abrindo o nosso entendimento. E assim, nós estamos cada dia mais submetendo à vontade do Pai, à vontade do Espírito Santo. Entendeu, meus amados? Então, aqui, irmãos, está muito bem claro, tá bom? Então, vamos guardar isso. E o Senhor aqui, ele fez tantas obras com nós aqui, irmãos. E olha só uma parte do Apocalipse, capítulo 20, no versículo 3, ó. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, ó, os edificadores aqui, ó, através da esquina principal, Jesus Cristo. Está aqui, ó, está com os homens, pois com eles habitará. Ó, o tabernáculo de Deus. Com esses homens. Quem são esses homens? Aqueles edificadores que evangelizam, levam a palavra, levam a paz, convertem as pessoas em Cristo. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. Oh, meu Deus, quanta obra, né? Agora, para finalizar aqui, irmãos, voltamos então para Marcos, no capítulo 12, né? E versículo 11 e 12. Esse aqui vai finalizar. Isto foi, então Jesus disse, ó, isso foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quando Jesus disse isso, irmão, quem estava escutando ali eram os principais, vocês lembram disso? Os escribas, né? Eles que estavam contando. Quando Jesus disse isso, né, que ele concluiu tudo isso que nós lemos aqui, irmão, que ele é a cabeça da esquina, isso, louvado seja Deus. Quando os fariseus ouviram isso, olha que eu vou repetir o versículo 12. E buscavam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendia que contra ele dizia essa palavra. Pronto. Os fariseus, os escribas, os sacerdotes, os anciãos da antiguidade
também oh, meu Deus, esqueci mais um ali. Eles entenderam que Jesus fez essa parábola e era contra ele que Jesus estava falando. Eles entenderam, um bom entendedor, né, irmão? Eles entenderam. Bom, o que nós entendemos isso? Irmão, os fariseus, e eles tinham se ajuntado com os herodianos, né? Isso aí nós podemos ver, irmãos, no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 15 e 17. Olha só, eles tiveram ali, os fariseus fizeram uma união com os herodianos. Eles não eram muito amigos, não, mas eles tinham uma coisa em comum: eram inimigo contra o nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, vamos dar uma olhada aqui, irmão, né? O que está escrito aqui, ó. Nós estamos vendo aqui, vamos lá dar uma olhada. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós podemos ver aqui no capítulo 2, olha só aqui, ó, versículo 15 a 17, olha. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estava sentado à mesa com Jesus, os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e tinham seguido. Olha lá o inimigo do nosso Senhor Jesus, ó. O escriba e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram, né? Glória a Deus, aos seus discípulos: por que come e bebe com eles o publicano e pecadores? Já está julgando o Senhor Jesus. Jesus, claro que ouviu isso, né, irmão? Ele diz: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento. Entendeu, meus amados? Então, os fariseus eram pecadores, mas não se arrependiam. As prostitutas, os fariseus, não, os publicanos, eles se arrependeram. Então, Jesus anunciou para eles, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, amados, nós vemos aqui, glória a Deus, nas alturas, voltando aqui, nesse versículo 12, glória ao nome do Senhor Jesus, que se encerra assim. Aí eles ficaram muito, mas muito irados, irmão. Muito irado mesmo. E eles queriam, então, de toda forma, arrumar um jeito de matar o Senhor Jesus. Mas isso estava no plano de Deus. Vamos confirmar isso também no livro de... irmãos, está aqui no próprio livro, capítulo 12, aqui, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. E eu nem vou anunciar, porque aqui já está tudo prontinho. Então, irmãos, esta aqui é o que Deus nos dá a graça de nós falarmos sobre esses lavradores malvados, né, que cuidaram da vinha que Deus entregou para que eles cuidassem, mas eles não fizeram isso. Enfim, agora a responsabilidade está sobre nós, cada um de vocês. Mas eu sou uma ovelhinha do Senhor. Mas você está sendo instruído pelo poder da palavra de Deus e você vai começar a crescer. Nós vamos produzir fruto, nós precisamos produzir fruto. E aqui não é porque um tem cargo, o outro não tem. Todos têm que produzir fruto. Todos que estiverem ligados em Cristo têm que produzir fruto. Entendeu, meus amados? Então, diante de tudo, vamos todos nós, em nome do Senhor Jesus, trabalhar para Jesus Cristo. Olha, Cristo está voltando. Brevemente, irmão, mas muito breve, Cristo vai voltar. E ele vai pedir conta de nós, o que nós fizemos por ele, né, enquanto nós estamos aqui na terra. Nós nos assenhoramos da benção dele e não repartimos com ninguém, ou nós vamos produzir e ir fazendo novos discípulos em Cristo Jesus, através da sua bendita palavra. Irmãos, alguém vai falar assim, mas irmão, alguém vai falar, tem que estudar? Não, irmãos. Ore, comece a examinar as escrituras, exatamente como nós estamos fazendo. Leiam todos os dias. E quando você tiver uma dúvida ali, vai procurar, vai lá no rodapé, tem uns números lá embaixo, e tem uns números que ficam ali nas escrituras.
e vai procurar saber. Como eu falei para vocês agora, quando Jesus falou da pedra edificada, se nós parássemos só ali, ficava vago para nós. Só que agora nós começamos a fuçar, fomos vasculhar, e aí nós encontramos aqui no livro de Isaías, capítulo 28, versículo 16, encontramos em Salmo 118, versículo 22, em Pedro, capítulo 2, versos 5, 6 e 7, Atos, capítulo 4, versículo 11, Efésios, capítulo 2, do 14 ao 22, Apocalipse do 21, 14. Só que aí depois veio aparecer no Mateus capítulo 7, versículo acho que 24, e aí você viu quantas coisas foi aparecendo? E aí, aonde levou tudo isso? A Cristo Jesus. Pronto. Que dúvida vai ter mais no nosso coração? Nós encontramos a pedra preciosa, a pedra que está nos edificando para o reino da glória. Cristo Jesus. Por isso, irmãos, que quando um crente, um cristão, uma cristã, que teme esse conhecimento, você acha que ela vai atrever a dizer, Deus não está na minha vida? Você acha que vai atrever a falar isso? Seria uma blasfêmia muito grande. Por quê? Porque sabe que Deus está na sua vida, mas é um jeito de querer. Não, quando a pessoa já tem conhecimento, ela fala, não, meu Senhor, eu acredito que o Senhor deve estar aqui permitindo que eu passe por isso para ver qual é que o meu coração vai reagir diante da tua face e perante os meus inimigos. Não, meu Senhor, eu te amo. Ih, Senhor, mas está chovendo pedra em cima de mim. Meu Senhor, estou desprezada, estou desprezado, ninguém me ama. Mas o que é importante, o Senhor me ama tanto porque o Senhor me chamou nesta graça, que é Jesus Cristo. O Senhor me deu a graça de ter o seu Filho no meu coração. Meu Senhor, eu te amo. Olha a declaração de um verdadeiro crente, de uma verdadeira cristã. Ela não vai contar para os outros que Deus não está na vida dela. Ela não vai ficar aí murmurando. Quando o cristão tem consciência das escrituras sagradas, ele já começa, ou ela começa, a mudar os seus pensamentos e tem total confiança no Senhor. Por que que muitos crentes fracassam, irmão? Por que que muitos crentes deixam de servir Jesus? Porque não tem conhecimento da Bíblia Sagrada, não tem conhecimento de Jesus na Bíblia Sagrada. Que eu quero dizer que a Bíblia, ela está aqui, foi colocado por Deus para que nós tenhamos conhecimento de Deus, de seu Filho Jesus, do Espírito Santo. Ela está aqui justamente para que nós sejamos corrigidos e sejamos ensinados e conhecemos a verdadeira justiça de Deus, a divina, está aqui, tá bom? Então, o crente, quando ele começa a entender tudo isso, ele não erra mais na presença do Senhor. Claro, falhas, algumas faltas vamos ter, mas a confiança, e nós já conversamos aí no meio dessas explicações, que ele nunca vai dizer assim, Senhor, eu estou confundindo em vergonha. Nunca. Quem conhece Jesus nunca vai falar. Quem fala assim é porque não conhece o Senhor Jesus. Só conhece o que os outros falam, que os outros ensinam. Não, vamos para as Escrituras, que as Escrituras vai nos ensinar. E aí nós vamos pregar o que Deus nos ensina nas Escrituras. E esse é o Evangelho genuíno, conhecimento pleno de Deus. É isso que Deus nos dá nesta manhã. O nome de Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus.